Incomoda, a zoada do trem incomoda, a dor de cabeça. E quando tem um subindo e outro descendo, a dor de cabeça é forte, forte, forte demais. Tem vezes que eu penso que acho que eu não vou nem resistir. Porque nessa linha aí já morreu muita gente, matada pelo trem, né? Eu já vi muitas crianças e muitos adultos passar por debaixo do trem, né? Já vi muito isso acontecer e já teve muitas mortes aqui em Alzilândia e a gente não vê o recurso, né, da Vale sendo aplicado como deveria ser aplicado. A gente não tem saneamento básico, a gente não tem segurança. Todas as casas que deram a linha de ferro, todas elas estão com problema. E também o pó que ela deixa, né, afetando muitas pessoas, o pulmão, entendeu? O que tem hoje no nosso município? O que tem dentro da Alzilândia? O que está sendo feito com esse dinheiro que a gente não vê? A gente não vê as coisas acontecer. O terreno era só um terreno só, aí dividiu, né? E não tem um acesso. A pessoa tem gado, um plantio que ele faz, né? Aí não tem como escoar o material no tempo hábil por conta do trem que para e às vezes dá defeito, passa um dia parado, perder gado, animal, que o trem chega e atropela, não tem como frear, prejuízo total. E as pessoas que pegam esse prejuízo ficam assim mesmo, não tem nenhum retorno. Por conta da duplicação, aí teve muitos igarapés que foram aterrados, né? E aí não tem mais aquela atividade de pescar, porque acabou. Isso que a gente sofre, a precariedade aqui, falta de um saneamento básico, de coleta de lixo, né? Um melhoramento nas ruas, né? Uma escola de qualidade, não tem. Mas que você for olhar, tem casa rachada, né? Impactada pela trepidação do trem. Antigamente a fiscalização era muito grande para não deixar as famílias tentar produzir, porque se caso fosse preciso tirar daquela localidade para outra, né? A Vale já tinha que pagar mais. Quando estava fazendo o levantamento da duplicação da linha férrea, aconteceu que teve família que disseram: não, pode parar, porque se a gente indenizar essa produção sua, a gente já não paga, paga para trás. Quando a gente começou a reivindicar pela essa passagem segura, a estratégia da Vale, ela mandou 2 fiscais vir sábado e domingo fiscalizar quantas pessoas passavam por cima da linha, né? A pessoa já trabalha aqui no interior a semana inteira, né? Sábado e domingo é o dia de descanso, a gente quer nem saber de ir na roça. Então essa foi uma estratégia dele dizer que não precisava colocar porque pouca pessoa passa por cima da linha, né? Então não tinha direito de fazer um viaduto aqui na comunidade. O trem cargueiro, ele passa muito cheio de minério. Esse vento, ele traz aquele pó do minério, né, que acaba causando algum dano à saúde das pessoas. Que nós somos atingidos diretamente e indiretamente. Então, assim, a gente tem o direito de saber pelo menos para onde que está indo, né, esse recurso. Se de fato está vindo para as comunidades, sendo aplicado em quê e de que forma que ele está sendo aplicado, que a gente não está tendo conhecimento. É muito, muito dinheiro, né? E aqui há muito tempo que a gente luta para ter uma estrada melhor, pelo menos uma estrada melhor. Porque aqui se adoece uma pessoa, a gente tem que ir pela essa estrada levar a pessoa para o hospital. E isso dificulta mais ainda o acesso, né? Se a pessoa tiver para morrer, a pessoa até acaba de morrer por conta de tanto buraco que tem na estrada. A nossa ambulância, ela não é uma ambulância, ela é um transporte. A única coisa que acompanha a ambulância é o motorista, um aparelho de PA. Mas eu acredito que eles também deviam empregar esse dinheiro na saúde daqui, melhorar nossa saúde, dar para nós uma ambulância capaz de salvar a vida, porque aquela ambulância ela é capaz de transportar, não de salvar, né?
Porque a gente sabe que se tiver um passando mal, com falta de oxigênio, com uma outra coisa assim, a gente não pode salvar a vida dele num carro só com a maca para deitar. O posto, uma vez nós conversando com eles disseram que, eu pedi, falei, eles disseram que não é responsabilidade da Vale fazer posto de saúde. Não perdiam nada se eles ajudassem a fazer um postinho decente aqui. Eles não perdiam nada se eles ajudassem a comprar uma ambulância decente para nós. Somos muitas pessoas que moram aqui e que necessitam disso. E eles ganham através de nós. Eles mexem aí, foi trazendo problema para a gente, trazendo doença, trazendo acabamento assim, nas plantas, nas coisas que a gente tinha. Aquelas munhas do carvão, o pó do ferro, né? Que o pó do ferro que é jogado aí atrás, que ela fica uma munha assim, um negócio assim vermelho, né? Só aquele pozão vermelho no chão. Você não diz que é fogo. E se você chegar, pisar dentro, pronto. Cobre seus pés e lhe derrubou já lá dentro. Tem gente que foi queimado lá, teve gente que morreu. A gente, para ir para aquele brejo, era a coisa mais linda do mundo. Era uma área de lazer, de banho, mas depois que chegou a Vale... O rio aqui era tudo aberto, agora o rio está cada vez se fechando mais, porque aquele pó do impacto do ferro desce todo pro rio, não tem? Aí o rio está ficando só uma grotinha. E você vai, pisa, é só aquele pozão daquele ferro, aquela lama preta. O rio, eu acho que ele está bastante poluído, porque muitas vezes fica uma borra assim em cima. Aquela borra, ela dá reação na pele. Aí nós só usa mesmo pra gente porque é o jeito. Não lavar vazia a roupa quando a gente está sem água. Aí quando sai de lá, tá com o corpo todo vermelho, coçando. Que eu tô com um problema aqui no meu estômago, ele até diz que não sara. Isso aí não sara não, você vai ficar tomando remédio e tal, mas isso não sara não. Isso aí é problema que acontece muitas vezes por causa do lugar que a gente mora, por causa do ar que a gente respira, né? E aí eu digo, se é por isso, então é por causa disso mesmo, porque lá onde eu tô... É um lugar, assim, praticamente, quando eles tiram muito dinheiro, mas também aqui é um lugar muito esquecido.